Bom dia, meus queridos. Para darmos início ao estudo da manhã, para nossa ambientação, nós vamos ler o livro Fonte Viva, a lição Fonte Viva de Franciscano Xavier pelo Espírito Emmanuel. A lição é a lição 7, pelos fundos. Um momento, gente, que o vento aqui está levando tudo. Por seus frutos os conhecereis. Fala de Jesus, está em Mateus, capítulo 7, versículo 16. Nem pelo tamanho, nem pela configuração, nem pelas ramagens, nem pela imponência da copa, nem pelos rebentos verdes, nem pelas pontas ressequidas, nem pelo aspecto brilhante, nem pela apresentação desagradável, nem pela vetustez do tronco, nem pela fragilidade das folhas, nem pela casca rústica ou delicada, nem pelas flores perfumadas ou oloras, nem pelo aroma atraente, nem pelas emanações repulsivas. Árvore alguma será conhecida ou amada pelas aparências exteriores, mas sim pelos frutos, pela utilidade, pela produção. Assim também nosso espírito em plena jornada. Ninguém que se consagre realmente à verdade dará testemunho de nós pelo que parecemos, pela superficialidade de nossa vida, pela epiderme de nossas atitudes ou expressões individuais percebidas ou apreciadas de passagem, mas sim pela substância de nossa colaboração no progresso comum, pela importância de nosso concurso no bem geral. Pelos frutos os conhecereis, disse o Mestre. Pelas nossas ações seremos conhecidos, repetiremos nós. E assim, meus filhos, que possamos elevar os nossos pensamentos ao nosso Deus, nosso Pai. E agradecimento, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui aprendendo um pouco mais da doutrina de Jesus. E que possamos, Senhor, aprender com ela a dar nossos melhores frutos, nossos melhores pensamentos. Pedimos, Senhor, que nesse momento toda a humanidade receba essa luz, essa paz do Senhor. E pedimos amparo ao palestrante amanhã, a nossa mulher, para que ela receba, Senhor, as instruções divinas para o trabalho. Obrigada por tudo, ser conosco hoje, agora e sempre, que assim seja, Senhor. Agora sentimos falta do óculos. Então vamos lá, gente. Vou trazer agora alguns avisos das nossas reuniões foram iniciadas, as de quinta e as de sextas-feiras. Quinta, 9h30, sexta-feira, às 20 horas. Mas continuamos acompanhando a situação da pandemia. Em caso seja necessário, poderemos recuar. Que eles possam ter todos os cuidados que estamos tomando aqui no CELP na nossa vida diária. Se a pessoa estiver febril com mais de 37,5 graus, assim como tiver com alguns sintomas de resfriado ou gripe, não deverá vir ao CELP procurando se resguardar, se cuidar. Vacinar-se é um ato de amor ao próximo e a si mesmo, amor encomendado por Jesus. Portanto, gente, vamos nos vacinar, vamos avisar aqueles que querem se vacinar, temos a vacinação para as crianças. Há álcool servindo na recepção à disposição de todos, mas quem preferir pode trazer o seu. Pedimos aos irmãos que permaneçam de máscara o tempo todo e evitem ficar circulando pelas dependências do CELP desnecessariamente. Apenas o dirigente da reunião, o expositor, suas máscaras nos momentos como eles estiverem falando ao microfone. É permitida a entrada de criança, mas com o uso de máscara a partir de 6 anos. Como não está havendo evangelização
presencial, elas ficarão sob inteira responsabilidade dos pais, devendo também evitar ficar circulando pelas dependências da instituição. Os irmãos que trouxerem garrafas de água para magnetizar ou purificar deverão os consigo. Pedimos aos irmãos que tragam de casa suas garrafinhas de água para beber. O nosso bebedouro, situado lá no pátio dos fundos, estará disponível apenas para as pessoas poderem encher suas garrafinhas. Deve-se evitar a aglomeração de pessoas, grupos ou rodas de conversa o máximo possível. Para os irmãos que necessitarem, nos dias de reuniões públicas, temos o atendimento fraterno através do diálogo. Quintas-feiras, a partir das 9 horas e sextas-feiras, a partir de 18h45. Basta chegar cedo e solicitar esse atendimento na recepção. Em fevereiro, tivemos vários retornos, né? Os grupos de estudos retornaram. A evangelização, crianças de 3 a 12 anos, aos domingos. E agora, em março, nesse domingo agora, dia 6, voltamos, a infância volta ao presencial. Avisem aí as famílias que vocês conhecem, as crianças, divulguem nosso retorno nesse domingo de 10 às 11 horas, tá? Nesse domingo vai ser o retorno de 10 às 11 horas. Com a coordenação, Sônia. Evangelização, coordenadora Sônia. Evangelização da juventude, a mocidade, jovens de 13 a 21 anos também, quem tiver jovem, divulguem aí. Aos domingos de 10 a 11h30, de modo presencial, com o nosso irmão Alexandre. Qualquer informação, fique no maior. Estudo sistematizado da doutrina espírita ESG, adultos a partir de 22 anos. Virtualmente, às segundas e quartas, quintas-feiras de cada mês, de 20 às 21 horas, coordenadoras Érica, que ela é a parte que não encontrou hoje, mas que é uma das coordenadoras, ou presencialmente aos sábados, 16h30 às 18h. Coordenadores Fernando, a Simone, a Fábio e a Suíça, na recepção. Quem tiver interesse em participar de algum grupo de estudo ou quiser obter maiores informações, por favor, deixe seu contato na recepção. Preferencialmente o número de celular ou WhatsApp. Tá? Qualquer informação, a recepção. Então, meus queridos, vamos passar para o estudo da manhã. A explanação do Evangelho segundo o Espiritismo, com a nossa irmã Érica, Goióca, aqui do céu, trabalhadora do céu. Capítulo 19, a fé transporta montanha no capítulo. O item 8 e 10, e seu item é a parábola da figueira que secou o monstro do paraíso. Muito obrigada, Simone. Queridos irmãos, muito bom dia com Jesus. Simone, até que hora? 10h05? 10 horas você vem para cá, 10h05 acaba. Tá bom, então. Só pra gente não ficar falando até meia-noite, né, gente? Que não pode, né? Então, nós vamos conversar hoje sobre o capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. A fé transporta montanhas, itens 8 a 10. Parábola da figueira que secou. Alguém aqui já viu uma figueira? De perto? Não? Não? Então tá. Então só vou assim falar para vocês como que é uma figueira. A figueira é uma árvore muito forte. Ela tem muitas raízes e raízes externas, profundas, porém também externas, né? Então ela é uma árvore que ela se espalha bastante, né? Imaginem, né, uma árvore frondosa, com bastante folhagem, mas que tem bastante raízes. E as raízes não são assim não, elas são como se fazem uns murinhos, entendeu? Então, quem quiser visitar uma figueira, pode ir lá no sítio Burlemax, vocês vão encontrar uma figueira legítima lá, tá? Mas, quando vocês saírem daqui, também podem procurar na internet uma figueira, vocês vão ver direitinho.
Então imagine uma árvore bem grande, bem frondosa, com raízes bem fortes. E alguém já comeu o fruto da figueira? Gosta de figo, ao natural, ou figo em calda, né? Então tá bom. É saboroso? É bom? É gostoso, né? Mais ou menos, Alexandre? Mais ou menos. A nossa amiga aqui, Simone, que faz bolo, o pessoal pede bolo com figo? Não pede muito não, né? Mas eu sei que naqueles panetones que você faz tem figo, né? Figo cristalizado. Tá vendo? O figo está em nossas vidas. Mas vamos ver aqui esse figo, essa figueira espiritual. Qual é a mensagem de Jesus? Então, no item 8, Kardec coloca uma passagem de Marcos, capítulo 11, versículo 12 a 14, e versículos 20 a 23. Quando saíam de Betânia, ele teve fome. Jesus, ele teve fome. E vendo ao longe uma figueira, para ela encaminhou-se, a ver se acharia alguma coisa. Tendo-se, porém, aproximado, só achou folhas, visto não ser tempo de figos. Então, disse Jesus à figueira: que ninguém coma de ti fruto algum. O que seus discípulos ouviram, no dia seguinte, ao passarem pela figueira, viram que secara até a raiz. Pedro, lembrando-se do que dissera Jesus, disse: Mestre, olha como secou a figueira que tu amaldiçoaste. Jesus, tomando a palavra, lhe disse: Tende fé em Deus. Digo-vos em verdade que aquele que disser a esta montanha: tira-te daí e lança-te ao mar, mas sem hesitar no seu coração, crente, ao contrário, firmemente, de que tudo o que houver dito acontecerá, verá que, com efeito, acontece. Então eu pergunto a vocês, Jesus falou com fé quando ele disse para a figueira que ninguém ia comer nada dela, fruto algum dela? Ele falou com fé? Falou ou não falou, gente? Falou, não falou? A gente sabe que Jesus tinha e tem muita influência sobre tudo na terra. Por quê? Vamos lá. Jesus, quando Deus escolheu esse Espírito para poder coordenar este planeta ainda nem existia. O Mestre já era perfeito, já fazia parte da falange crística, da falange missionária de espíritos do universo. E Jesus é co-criador do nosso planeta, junto com Deus. E através do pensamento e da sua força de vontade, dentro das leis de Deus, ele foi construindo o planeta Terra através dos bilhões e bilhões de anos. E até hoje, ele é o governador do nosso orbe e é o nosso guia e modelo perfeito para toda a humanidade, reconhecido até por aqueles que não o seguem, mas ele é reconhecido, tanto que a história ela é dividida antes e depois de Cristo. Então a gente já vê por aí a magnitude do Mestre. E aí, quando a gente tem amigos, né, amigos anjos, eles sempre nos mandam boas coisas. E uma amiga anja, né, de Bangu, do Movimento Espírita, ela me enviou: olha, eu vou ver que você vai fazer uma palestra sobre esse tema. O meu estudo já estava pronto. Mas aí ela falou assim: olha esse tema aqui, olha o que Haroldo Dutra fala. Eu trouxe alguma coisa do que Haroldo Dutra nos contextualiza. Porque realmente aquela informação do Haroldo eu não tinha.
do contexto histórico com riqueza de detalhes. Então, a primeira coisa, que essa passagem aqui, ela se dá uma semana antes da crucificação do Mestre. Quando eles falam que eles saíam de Betânia, eles estavam indo para Jerusalém, porque Jesus era judeu, né? Ele havia convidado os seus discípulos e apóstolos, né? Os seus discípulos, para fazer a purificação do templo. E eles saíram de Betânia para Jerusalém, se caminharam para lá, e havia 4 períodos de vigília, 2 horas, 2 horas, 2 horas. Então eles passaram esse tempo de vigília. Ele a caminho, ele viu a figueira. Ele procurou algo. Marcos fala, ele procura alguma coisa. Ele sente fome, procura alguma coisa e olha para a figueira. Mas ele só achou folhas. E ele fala que dali ninguém mais iria comer dos seus frutos. Então, quando voltam, né? Já é por volta de 6 horas da manhã, porque eles passaram a noite em vigília, né, na purificação do templo, e aí eles voltam, já é umas 6 horas da manhã. Então eles já tinham terminado lá a vigília de 4 da manhã e 6 da manhã eles estão voltando para Betânia. Quando eles voltam, o que eles encontram? Uma figueira seca. E aí, ele também contextualiza o seguinte, nosso querido Haroldo Dutra. Que Jesus, ele poderia ter só falado, mas ele fez uma ação simbólica, tipo um cinema mudo, porque os profetas, eles faziam isso. Eles exemplificavam, viviam aquela situação, montavam aquela cena e, através daquela cena, a quem olhava interpretava e já tirava dali uma missão, ele deixava a sua lição. E Emmanuel, em um dos seus livros, ele fala que Jesus, o que eu falei? Que ele ajudou Deus, né? Ele é o co-criador do nosso planeta. Que Jesus, 1000 anos antes da sua chegada, ele já tinha enviado profetas e missionários para serem aqueles que iriam abrir a mente do povo para a sua chegada. Então ele conduzia os próprios profetas, o que eles iam fazer, que mensagem ia deixar, e ele acabava cumprindo com algumas das profecias descritas no Velho Testamento. E aí Jesus, ele cumpre uma profecia de Miqueias, centenas de anos antes, quando Miqueias fala que a figueira e a videira representam o povo hebreu. E ele fala, né? Não há figos temporãos que a minha alma deseja. Então fala dos figos que são fora de época e que aquela alma deseja. Miqueias fala centenas de anos antes e Jesus fala dali. Né? Ele chega perto da figueira, deseja um figo, a sua alma deseja aquele figo, mas aquela figueira não tem figo. E ele acaba por secar aquela figueira. Então, esse contexto, ele é muito importante. Por quê? Porque, vocês viram que a página também de início fala dos frutos, né? Reconhecereis a árvore pelos frutos que dá. Também não foi de propósito, né? Eu te falei, foi. Que o Haroldo Dutra, ele também cita essa mensagem de Emmanuel no livro Fonte Viva, capítulo 7, para complementar aqui essa passagem. E aí, ele nos coloca esse contexto. Mas por que Jesus matou a pobre da figueira? Tadinha dela. Mas por quê? Jesus já sabia que ele estava cumprindo com uma profecia de Miqueias. Ele já sabia que aquela figueira era estéril. Ele já sabia.
e ele já sabia que ela não daria frutos. Essa passagem aqui, bíblica, ela acontece no período de abril. E abril não é tempo de figo. Não é tempo da figueira dar figo. Mas também ela tem uma propaganda enganosa. Porque quando a figueira está com muitas folhas, ela está dizendo que ela vai dar figo. Só que ela não ia dar figo, porque ela já era estéril. Jesus já sabia que ela era estéril. Então, aqui, a figueira, ela dá o figo, seus frutos, no final de maio, mas era abril. Então, Jesus conhecedor, ele estava procurando o figo fora do tempo de dar o figo, né? Mas ele não encontra. Qual é a lição que Jesus quer passar para a gente? Quer passar não, ele passou essa lição para os que estavam ali à sua volta e essa lição permanece até hoje. Vamos ver qual é a lição. E aí Kardec, nos itens 9 e 10, ele nos ajuda a entender essa passagem, essa simbologia. A figueira que secou é o símbolo dos que apenas aparentam propensão para o bem, mas que em realidade nada de bom produzem, dos oradores que mais brilho têm do que solidez, cujas palavras trazem superficial verniz, de sorte que agradam aos ouvidos, sem que, entretanto, revelem, quando perscrutadas, algo de substancial para os corações. Então Jesus deixa essa lição, que nós possamos ser árvores que deem bons frutos, independente da época de dar bons frutos. E o magnetismo do mestre faz com que aquela árvore seque. Ele já sabia que ela era estéril. Ele já sabia que ela não ia cumprir com a função dela, de atender a fome daquela comunidade. Porque também é essa a mensagem. A utilidade das coisas, da natureza e a nossa utilidade. Como irmãos de Jesus e filhos de Deus, de tudo de bom que a gente já aprendeu, embora ainda estejamos a caminho da perfeição, mas já temos algo de bom para passar, de tudo de bom que a gente já aprendeu, será que a gente está realmente passando isso para o nosso próximo? Será que realmente nós estamos realizando boas obras? É uma reflexão que cabe a cada um de nós. E vamos parar de pensar, se o fulano estivesse aqui, ele deveria estar escutando isso. Não, mas quem está aqui é a gente. Primeiro eu que estou fazendo estudo, né? Obviamente. Mas vamos aqui, cada um de nós. Embora eu seja ainda criança, temos aqui uma menina. Qual a sua idade, minha flor? 9 aninhos. Qual é o seu nome? Laura, 9 anos. Embora nós estejamos aqui com a Laura com 9 anos, né? Mas ela já pode dar seus bons frutos, porque ela já aprendeu muita coisa boa, não é, Laura? Não já aprendeu muita coisa boa? Não já? Com a sua família, não é? Na escola também, ela já aprendeu. Independentemente de idade, acho que aqui o nosso companheiro Alcemir representa, né? A nossa boa idade, não é, seu Semir? Já passou dos 80, graças a Deus. Um dia eu chego lá, seu Semir, também. Independentemente de idade do corpo, espiritualmente, nós podemos dar a nossa boa cota para a comunidade que nos cerca. Hoje nós não temos uma quase terceira guerra mundial acontecendo na Rússia e na Ucrânia, muitas nações levantando bandeira de paz.
E a gente aqui, o que nós podemos fazer? O que podemos fazer? Orar. No mínimo, orar. Para que tudo fique bem, para que haja paz. Porque a guerra se instala por questões de poder. Poder material, poder bélico. Mas há muita gente já sofrendo, morrendo. Muitos brasileiros e muitos outros que são de fora da Ucrânia já conseguiram voltar para os seus países, mas outros não. Então, o nosso pedido é de paz, é de concórdia. E aí, Kardec continua. É de perguntar-se que proveito tiram delas os que as escutaram. Simboliza também todos aqueles que, tendo meios de ser úteis, não o são. Todas as utopias, todos os sistemas ocos, todas as doutrinas carentes de base sólida. Então, que nós possamos solidificar o cristianismo dentro de nós, as lições de Jesus dentro de nós, para que nós possamos melhorar enquanto seres humanos, enquanto espíritos em evolução. O que as mais das vezes falta é a verdadeira fé, a fé produtiva, a fé que abala as fibras do coração, a fé numa palavra que transporta montanhas. Como está a nossa fé? Como está a nossa força de vontade para querer o bem? São árvores cobertas de folhas, porém baldas de frutos, vazias de frutos. Por isso é que Jesus as condena à esterilidade. Na verdade, Jesus já sabia que ela era estéril. Ele só utiliza os fluidos, o seu magnetismo e a força da natureza para que a seiva que corria ali naquele tronco e ia até as folhas acabasse. Ele só faz isso. Jesus não faria isso com uma planta, uma árvore que daria frutos para aquela comunidade. Ele não faria, mas ele já sabia que ela era estéril. Por isso é que Jesus as condena à esterilidade, porquanto o dia virá em que se acharão secas até a raiz. Quer dizer que todos os sistemas, todas as doutrinas que nenhum bem para a humanidade houverem produzido, cairão reduzidas a nada. Então, aquilo que a gente vê que é um mal, um dia esse mal vai acabar. Porque não reencarnamos para o mal, nós reencarnamos para o bem. Ainda que dentro de nós exista alguma coisa de maldade, mas aí a gente vai fazer o bom combate, como Paulo de Tarso nos ensina, combater o bom combate. Transformar em nós os vícios em virtudes. Que todos os homens deliberadamente inúteis, por não terem posto em ação os recursos que traziam consigo, serão tratados como a figueira que secou. Simplesmente, aquele que não produzir bons frutos, ele estará recolhendo a sua parte. Ele ficará, com a sua inutilidade. É a mesma coisa da parábola dos talentos, quando o Senhor dá talentos, aos seus servos e vai. Quando ele volta, tem um que enterra o talento. Eu só tinha um talento, eu enterrei. Para quê? Enquanto os outros multiplicaram. É a mesma coisa. Então, que nós possamos reconhecer em nós o nosso talento, a nossa força de vontade, a nossa fé de fazer o bem e possamos multiplicar e não enterrar e não dar por fim. Item 10. Os médiuns são os intérpretes dos espíritos. Suprem nestes últimos a falta de órgãos materiais pelos quais transmitam suas instruções. Aí ele já está falando aqui especificamente para aqueles que exercem a mediunidade efetivamente. Mas, Érica, Kardec também fala que
todos nós somos médios? Sim, somos. Todos nós temos essa relação com o mundo espiritual. Cada um num nível, cada um numa situação, mas todos nós, a começar pelo poder da oração, do pensamento. Kardec continua: daí vem o serem dotados de faculdades para esse efeito. Nos tempos atuais de renovação social, cabe-lhes uma missão especialíssima. São árvores destinadas a fornecer alimento espiritual a seus irmãos. Multiplicam-se em número para que o abunde o alimento. Há-os por toda parte, em todos os países, em todas as classes sociais, entre os ricos e os pobres, entre os grandes e os pequenos, a fim de que em nenhum ponto faltem, e a fim de ficar demonstrado aos homens que todos são chamados. Todos nós somos chamados. Todos são chamados, poucos os escolhidos. Os escolhidos serão aqueles que realmente produzirão algo de bom. Mas todos são convocados para o bem, são chamados para o bem. Se, porém, eles desviam o objetivo providencial, a preciosa faculdade que lhes foi concedida, se a empregam em coisas fúteis ou prejudiciais, se a põem a serviço dos interesses mundanos, se em vez de frutos sazonados dão maus frutos, se recusam a utilizá-la em benefício dos outros, se nenhum proveito tiram dela para si mesmos, melhorando-se, são quais a figueira estéril. Se eu ficar com essas coisas boas só para mim, eu sou uma figueira estéril. E Deus pode em algum momento retirar de mim esta mediunidade que eu poderia estar usando para o bem, ou o próprio bem, a própria ação no bem. Deus lhes retirará um dom que se tornou inútil neles, a semente que não sabem fazer, que frutifique, e consentirá que se tornem presas de espíritos maus. É apenas uma consequência. Então, que nós possamos, primeiro, observar a natureza e da natureza tirar essas lições. Segundo, que nós possamos ser árvores que deem bons frutos. Se hoje ainda tenho algo dentro de mim que não está de acordo com as leis de Deus, que eu possa voltar para mim mesma e tornar este vício moral em virtude, para que eu possa principalmente auxiliar aquele que está ao meu lado. Com palavras? Às vezes não. Às vezes não. Às vezes com um olhar. A gente não pode estar aqui se abraçando, mas com o olhar a gente consegue abraçar. Às vezes com uma encostada de cotovelo. Ou às vezes, eu estou aqui, se você precisar de mim, pode me chamar. Então, que nós possamos tirar dessa lição algo de bom para a nossa vida e para aqueles que nos cercam. Independentemente do papel que estejamos desempenhando dentro da nossa família ou dentro da sociedade, que possamos sempre procurar o caminho do bem, possamos sempre produzir bons frutos e que a nossa fé se renove a cada dia com esse sol maravilhoso que Deus e que Jesus nos proporcionam. Esse sol que traz energia para as questões materiais do nosso planeta, mas para nós também. Porque o Livro dos Espíritos, nós também aprendemos com Kardec, que os espíritos superiores se reúnem no sol para fazer as suas confabulações e planejamentos para esse sistema no qual nós estamos inseridos. Muito obrigada e que Jesus continue abençoando a todos nós. Nós agradecemos a Érica pelo estudo da manhã, agradecemos a nossa irmã Érica pelo estudo da manhã, pedindo
consolo para todos nós. Nesse momento, meus irmãos, com os nossos corações agradecidos, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus. E assim, Pai amado, aqui estamos gratos por mais uma manhã de estudo e tarefa nessa casa, por todo o esclarecimento que recebemos, Senhor. Que a sua energia de paz e de amor possa envolver a todos nós aqui presentes, encarnados e desencarnados, mas pedimos, Senhor, que envolva lá fora a todos os irmãos que estão em corações em conflitos, em dores, em angústias, a tantos irmãos que estão em guerra, irmãos contra irmãos, que haja paz em seus corações, Senhor, que nesse momento possa irradiar luz, paz, consolo dos nossos corações e uníssonos aos corações daqueles que sofrem. E assim, Senhor, agradecidos por tanto amparo, pedimos que possa continuar conosco, mas que nós possamos caminhar contigo em nossos corações e em nossas atitudes e pensamentos. Obrigada por tudo, Senhor. Ser conosco hoje, agora e sempre. Graças a Deus, Senhor. As nossas reuniões públicas de quinta-feira, às 9h30 e sexta-feira, às 20 horas, retornarão presencialmente a partir de 6 e 7 de janeiro de 2022, seguindo os protocolos sanitários e conforme a capacidade de espaço, mantendo-se o devido distanciamento. Será obrigatório o uso de máscara para todas as pessoas a partir de 6 anos. Não haverá evangelização infantil, devendo as crianças ficarem sentadas junto com seus responsáveis. Não deverão comparecer pessoas com febre ou quaisquer sintomas de resfriado ou gripe. Sugerimos que as pessoas levem suas garrafinhas de água. Centro Espírita Luz e Caridade de Santa Cruz, Rua General Olímpio, 607, Santa Cruz, Rio de Janeiro, RJ. Telefone: DDD 21 3395 0509.